O sexo, a atividade sexual, tem prazo de validade? A sexualidade, ela se encerra na velhice? Aqui é Carolina Freitas, psicóloga clínica, mestre em psicologia, especialista em sexualidade humana, e o tema que nós vamos conversar nessa semana é sexualidade na velhice. Aqui a gente está trazendo dois temas que são tabus separados, imagine juntos. Quando se pensa na velhice, na nossa sociedade, sempre imagina ali perdas, perda de autonomia, perda de desejos, né? Perda de alegrias, e não precisa ser assim. A gente pode ter um envelhecimento ativo, a gente pode ter saúde na velhice. Nossa população está envelhecendo de maneira geral, a gente vive mais hoje. Então, como é que a gente pode ter também uma saúde sexual? Então, a velhice, ela é uma fase na vida que acontecem sim as mudanças biológicas. Elas são inevitáveis, porém elas não precisam ser incapacitantes. Lembra, a sexualidade, ela tá para além do sexo. A gente também tá falando do que? Afetividade, cumplicidade, relacionamentos. Então a gente tem mudanças biológicas que estão associadas à idade, sim, podem interferir de algumas maneiras, como por exemplo, a flexibilidade muda, o tempo de resposta sexual do corpo também muda, mas isso não quer dizer que muda o prazer e a qualidade. Então, o que a gente precisa aprender na velhice? Como a gente precisou aprender em todas as etapas do ciclo da vida. Como é que vai ser minha atividade sexual agora? O que me excita agora? Por que eu faço sexo agora? Esse prazer, essa troca, ela pode acontecer. Ah, mas tem as dificuldades do homem na atividade sexual. A depender de como estiver a saúde física, pode sim interferir na saúde sexual. E também a saúde emocional ali também pode interferir. Então a gente tem aí dificuldade de ereção, por exemplo. Mas num processo psicoterapêutico e muitas vezes também num processo medicamentoso com orientação específica de um profissional da área de saúde, isso pode ser contornado e manter uma ereção na atividade sexual. Mas lembrando que o corpo não é mais o mesmo. Então é natural que a ereção não seja a mesma ereção de um adolescente de 15, 20 anos ali de idade. Isso é pior? Não. A gente tem que levar em conta o quê? Experiência, outras formas de ter prazer. Isso tudo é levado em consideração no sexo na velhice. A mulher também pode ter algumas dificuldades. A gente tem aqui nesse período a menopausa. A menopausa não é a interrupção da vida sexual. A menopausa é a interrupção da capacidade reprodutiva dessa mulher, que começou lá na menarca, na primeira menstruação, e se encerra na menopausa na última menstruação. Mas reprodução não é o único ponto do sexo, da atividade sexual. Lembra, a gente tem um tripé: reprodução, prazer e comunicação. E muitas mulheres, inclusive, elas se liberam mais sexualmente a partir do momento que elas não podem engravidar. Essa possibilidade de engravidar, para algumas mulheres, as impedem de ter uma relação sexual plena. A preocupação atrapalha a liberdade, a autonomia sexual. Então a gente tem aí mulheres a partir de 50, 60 anos que têm uma atividade sexual mais libertadora, com mais prazer, por exemplo. E trazendo um pouco mais da sexualidade da mulher na velhice, eu vou me permitir aqui ler o trecho do livro que eu vou depois deixar de sugestão para vocês, da pesquisadora da Miriam Goldenberg. Ela faz um trabalho fantástico sobre velhice e aqui ela coloca pra gente o que acontece, o que pode acontecer com as mulheres na velhice em relação ao sexo.
que aqui a gente tem, né, o tabu do prazer, da sexualidade feminina e agora da sexualidade feminina na velhice. Então ela coloca que algumas mulheres que já fizeram bastante sexo no passado, hoje não querem mais. Outras que usam a velhice como desculpa, pois acham que já cumpriram suas obrigações conjugais. Aquelas que querem manter uma vida sexual prazerosa, mas não com a atual parceria. As que têm uma vida sexual intensa fora do casamento, as que gostam do sexo virtual, as que masturbam e as que preferem um vibrador. Sim, mulheres na velhice também usam vibradores. Mulheres que tiveram centenas de parceiros, ou somente um, que são infiéis ou que foram traídas, que nunca tiveram orgasmos ou que têm orgasmos múltiplos. Essas são as mulheres que têm vida sexual na velhice. Então, o mito de que a mulher tem menos desejo sexual se intensifica na velhice. Mas como a gente pode ver, as mulheres têm sim desejo sexual e têm sim desejo sexual na velhice. Então, como é que fica essa relação com o sexo, com a sexualidade, com a parceria na velhice, na terceira idade, na melhor idade, na maturidade? Aí vai depender de como cada uma chama essa etapa aí da vida. E como é que as parcerias, os homens também estão lidando com a sexualidade na velhice. Como a pessoa vê a velhice vai interferir muito como ela vai viver essa velhice. Bem como qual a importância do sexo na vida dessa pessoa também vai interferir na vida sexual dela. E se a gente juntar o que é a velhice para mim com o que o sexo significa para mim, a gente vai ter aí uma equação para a vida sexual de cada pessoa. A gente não tem uma norma, a gente não tem aí a sexualidade na velhice, ela não é universal, bem como a sexualidade não é universal, lembram? Ela é complexa e ela é diversa. Então vão existir sim pessoas que não têm mais interesse sexual, que a velhice passa a ser ali um conforto para não ter ou uma desculpa para acabar com as atividades sexuais. Bem como outras pessoas vão manter com prazer e com qualidade. Outro ponto que é muito trazido na velhice é a questão do corpo, a questão do culto ao corpo, que é muito pregado também pela nossa sociedade. Porque os corpos eles vão naturalmente envelhecendo. Por mais procedimentos que podem ser feitos, os corpos vão envelhecer. Então, a vergonha de um corpo envelhecido também é algo que interfere nas vivências da sexualidade aí na velhice. Então, a gente tem que começar a quê? A naturalizar o envelhecimento dos corpos. O envelhecimento com cuidado, com saúde, é importante para que as pessoas consigam ficar nuas e que elas consigam ter o prazer em viver a sexualidade com este novo corpo, com essa nova idade, passando, né, por esse processo de envelhecimento e mesmo assim tendo prazer. Não é ainda tendo prazer, o ainda é muito utilizado, né? Ah, mas ainda tem vida sexual? Ah, mas a mulher ainda tem desejo sexual? Ah, mas o homem ainda tem ereção? Sim. Vamos começar a tirar o ainda e colocar numa continuidade, numa possibilidade de vivências sexuais aí na velhice. Acredito que para uma primeira conversa sobre sexualidade na velhice, a gente já tem aqui algumas informações. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aqui que a gente segue a nossa conversa depois em outro vídeo. Vou deixar também aqui para vocês algumas das sugestões para ilustrar, para entrar nesse tema. Num próximo vídeo vou trazer para vocês todas essas dicas e agradeço você estar comigo aqui até no final do vídeo de hoje. Lembra de curtir, de comentar e caso você ainda não tenha se inscrito aqui no canal, peço que se inscreva e lembre-se de ativar o sininho
para quando um vídeo novo for postado aqui, você receber a notificação. Até um próximo vídeo.